Bom, eu nasci em uma família ao qual ninguém conhecia Deus assim, apenas de ouvir falar ou de acreditar que existia um Deus. Minha mãe, quando ela, ela estava grávida de mim e tal, pouco tempo, né, na verdade ela com meu pai tiveram relação antes do casamento e, e aí eles decidiram casar na gravidez e tal. E, e aí pouco tempo para eu nascer, eu acredito que quando, eu não sei direito, mas se não foi quase antes de eu nascer ou depois, um pouco tempo depois de eu ter nascido, minha mãe teve pela segunda vez um casamento frustrado e eu cresci assim sempre com meu pai distante, sabe? Meu pai, tipo, eu morava com a minha mãe e pra minha mãe foi uma luta, né, como ela costuma dizer. E ela criou eu sozinha e tal. E é lógico, meu pai às vezes ele vinha me ver e tal, mas eu sempre tive essa visão do meu pai distante assim de mim, né? E querendo ou não, a gente acaba sentindo, tipo, a falta de um pai, tipo, presente todos os dias e tal. Mas e aí eu sempre, né, meu pai, ele encontrou outra mulher e tal. E hoje, né, eles têm 2 filhos e tal, meus irmãos. E eu cresci com meu pai, assim, né, tipo, distante de mim e tal. E, e aí, beleza, e, tipo, nunca reclamei sobre isso e tal. E a gente, né, no decorrer da vida e tal, foi crescendo. E, na minha família inteira, tipo, ninguém conhecia Deus, assim, sabe? Tipo, ninguém ia na igreja e tal. Minha mãe, ela frequentava uma igreja antes. E aí quando descobriram que ela contou quando ela estava grávida e bastante pessoas viraram as costas para ela, mas houve uma pessoa que não virou as costas para ela, que foi Deus. Nesse período de tempo tal, eu fui crescendo, lógico, e minha mãe, ela tinha tomado posse para ela assim de um versículo, né, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E minha mãe sempre disse... E na minha família inteira, a única pessoa que conhecia Deus assim de fato era minha mãe. Ela sempre teve essa fé, né, que um dia eu iria servir a Deus e tal. E durante esse tempo, assim, fui crescendo e tal, e conhecendo as coisas do mundo e tal. E me envolvi com drogas, mas daquele dentro assim, de mim sempre houve esse vazio, sabe? Esse desejo de querer algo, de ter algo assim e não poder, sabe? Por mais que, tipo, tinha amigos e tal, etc, essas coisas, mas parecia que de fato assim eu não era feliz, sabe? Eu lembro que eu cheguei até a falar pra minha mãe uma vez que Deus não existia, sabe? E aí quando eu comecei a me envolver com droga, né? Eu comecei a me envolver com esse tipo de coisa. Minha mãe, ela descobriu, mas na verdade ela não chegou em mim a falar, né? Mas eu via que ela tinha reações sobre isso, ela acredito que acabou vendo algo nesse sentido, ou pessoas falaram pra ela. E naquele tempo eu vi que minha mãe começou a chorar por mim, sabe? Ela... Eu vi minha mãe... Eu vi minha mãe chorando por mim. E... sei lá, acho que não tem coisa pior você ver sua mãe chorar de tristeza por você, sabe? É muito ruim você sentir que você é um desgosto da sua mãe. Porque minha mãe foi uma mulher que cuidou de mim, né, por mais das situações, as dificuldades. E ela sempre sabia que Deus cuidava dela. Por mais que ela tinha passado, teve 2 casamentos frustrados. E ela não deixou de servir a Deus e tal. E minha mãe era a única pessoa que de fato sabia que o socorro dela vinha do alto, né? E
quando eu descobri, quando minha mãe chegou a dizer coisas assim pra mim, que me perguntando se eu tava envolvido com esse tipo de coisa, e eu falava que não. E aquilo cortava meu coração, porque eu tava mentindo pra minha mãe, sabe? Eu falava que ia pra certos lugares e, na verdade, eu tava indo pra outros pra usar droga e tal. Porque aqui dentro de mim existia um vazio, um desejo de ser feliz, sabe? Eu dizia pela minha boca ser feliz, mas na verdade eu não tava, eu estava sendo infeliz, sabe? E aí, eu sabia que eu tava indo pra um caminho assim, tipo, que hoje nós sabemos que não agrada a Deus, mas eu sabia que existia algo me chamando pra o melhor, sabe? Eu sabia que, mano, de fato era Deus me chamando. E eu lembro que em reuniões familiares, eu lembro até hoje que a gente estava lá na minha tia e minha mãe, ela, né, era um almoço familiar de domingo, e ela chamou todo mundo e falou, vamos agradecer a Deus, né, fazer uma oração. E eu não suportava pessoa que falava de Deus, eu não suportava alguém, né, crente. E ela falou, vamos fazer uma oração e tal. E eu falei, nossa, minha mãe e tal, não sei o que. E saí de perto, né? Porque eu não suportava ver uma pessoa falando de Jesus Cristo pra mim. E enfim, e nesse período de tempo, me envolvendo com esse tipo de coisa, eu sabia que tinha algo melhor, assim, pra mim, sabe? E até então eu falei, mano, eu preciso buscar Deus, sabe? E na época, a única pessoa da minha escola, né? Na minha escola foi uma má influência para muitas e muitas pessoas, sabe? Eu convidei pessoas a usar droga comigo, eu influenciei pessoas mas eu sabia que tinha um amigo meu que ele ia na igreja, no caso é o Alan. E em todo o tempo que eu tive na escola, as pessoas olhavam pra mim e sabiam que eu era uma má influência, né? E aí, então eu, tipo, aquele vazio de mim nunca era preenchido, sabe? A cada noite, a cada rolê, a cada rolê que passava, tipo, como posso dizer? Eu sentia um vazio ainda, sabe? Um vazio bem grande dentro de mim, que não satisfazia, sabe? E aí então eu cheguei pro Alan e, né, eu falei, mano, eu preciso buscar Deus e tal, eu preciso de Deus, né? Vou ir na igreja, sei lá, né? E eu fui perguntar pra ele se ele tava frequentando alguma igreja e tal, e ele falou naquele dia, falou, mano, vou ir numa célula, você quer ir comigo, né? E eu não sabia o que era, mas falei, vou, né? E aí eu fui, lembro que um homem lá, ele tava falando de Jesus Cristo, de ele ter se entregado na cruz por nós, do sofrimento que ele passou por nós. E naquele momento eu fiquei meio que, né, em estado de choque, assim, ouvindo ele falar. E aí eu lembro que ele perguntou pra mim, né, ele falou pra mim que Jesus me amava, que Jesus tinha um plano pra minha vida. E aí eu lembro que ele falou, Kevin, você quer aceitar Jesus Cristo na sua vida? E eu, né, falei, quero, mano. E aí ele falou, então repete essa oração comigo. E aí, enfim, quando ele falava e ele falou, repete minha oração e tal. E eu repeti, aceitando a Jesus Cristo na minha vida. Ele falou, agora eu vou orar por você. Eu disse amém. E aí ele começou a orar por mim. E naquele momento, só saía lágrimas de mim. Eu tava me derramando em lágrimas. E eu não sei porquê, mas naquele momento eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Tipo, o aceitar Jesus, eu não sabia o que era aquilo. E aí eu lembro que eu só chorava. Mas, mano, uma coisa foi fato, sabe? Por mais que todas as vezes que eu tive numa noite, num rolê e tal, no dia seguinte eu estava vazio, sabe? Aquela vontade de ser feliz novamente batia dentro de mim de novo. Mas a partir daquele momento que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, naquela simples oração, eu senti algo muito poderoso assim dentro de mim, sabe? Que naquela época eu não sabia explicar e nem, sei lá, mostrar o que era. Mas eu lembro que eu só chorava.
E aí, beleza, quando eu cheguei em casa e tal, eu coloquei a cabeça no meu travesseiro, me veio aquilo, sabe? Tipo, um preenchimento dentro de mim. Parecia que literalmente era alguém me abraçando, era algo tocando dentro do meu coração. E a partir dali, eu comecei a minha caminhada com Cristo. Faz 3 anos que eu aceitei Jesus na minha vida e não tem como se emocionar, né? Ao falar da minha... Então, eu lembro que eu tava no 3º colegial e aí minha mudança foi totalmente radical, sabe? De toda aquela minha vida ao qual eu frequentava e fazia, do nada eu mudei e tava realmente na contramão do mundo. E as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, o Kevin, tipo, falando de Deus, tá ligado? O Kevin falando de Jesus, essas coisas. E realmente, Jesus, ele fez uma transformação gigante na minha vida, sabe? Eu conheci um amor ao qual o mundo não dava esse amor pra mim. As coisas, os prazeres que são em poucas horas que acaba. E depois daquele dia, parecia que a cada dia que passava, Deus mostrava que Ele me amava, Deus cuidava de mim. E realmente aquela palavra que minha mãe tomou posse lá no passado, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. De fato, aquilo aconteceu, porque hoje eu sigo a Jesus Cristo, hoje eu sirvo ao Senhor. Assim como minha mãe, ela tomou posse de que a casa dela irá servir a Deus. E eu sei que Deus me chamou e eu me perguntava, eu falava, mas Deus, por que o Senhor me chamou de todas as pessoas que existem, tanta pessoa na minha família, justo eu, o mais novo, sabe? E eu me perguntava, e aí então, a partir dali começou a minha caminhada com Jesus. E aí, mano, foi uma transformação assim gigante, sabe? Eu falei, mano, esse amor, ele é muito grande, eu preciso mostrar esse amor pra minha família, porque minha família de fato ainda não conhecem, ele apenas acredita ao ouvir falar de alguém, sei lá. E aí então, graças a Deus, sabe? Hoje a maior parte da minha família, elas não apenas acreditam em Deus, mas elas conhecem a Deus, porque foi uma coisa que no passado a minha mãe tomou posse, disse, eu irei servir ao Senhor e a minha casa também. E aí Deus me trouxe, sabe? Demorou 17 anos para isso acontecer, mas graças a Deus aconteceu, e hoje uma boa parte da minha família está sendo alcançada por Jesus Cristo também, por meio da minha vida. E é lógico, eu só sou um canal, eu só sou um instrumento.